no nosso meio tem todo o respeito, nós somos reverentes à palavra do Senhor, mas há tempo para tudo, debaixo do céu e sobre a terra. Há tempo para pregar e há tempo para orar. Há tempo para falar, há tempo para calar. Há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Então a gente tem que se atentar a essas coisas. Às vezes a gente vê uma pessoa chorando e fala assim, sorria, quer exortar a pessoa a sorrir, mas naquele momento é o momento dela chorar. E a Bíblia fala, chorai com os que choram. Se você está chorando, abraça e chora junto. Sorria com os que sorriem. Se ele está rindo, abraça e sorria junto. A gente tem que saber entender que a Bíblia fala que a gente tem que se colocar no lugar do outro, isso é empatia. Hoje a gente vê várias pessoas falando sobre empatia, que tem que ter empatia nas empresas e tudo mais, mas a empatia começou com Jesus Cristo. O primeiro a se colocar no lugar de alguém foi Jesus, quando se colocou naquela cruz. Porque aquela coroa de espinho era para mim e para vocês. Aqueles pregos nas mãos era para mim e para vocês. As chicotadas também eram para nós. Aquele túmulo também era para nós. Mas ele se colocou entre mim e vocês. Se colocou entre nós e colocou a vida dele em jogo. E a Bíblia nos diz que ele conseguiu, ele venceu. Mas voltando a essa palavra, o que Deus colocou no meu coração e que eu quero passar para os irmãos aqui hoje, para as irmãs, é sobre Davi e sobre a Assunção. Vocês percebem nessa palavra que Deus falou que ele procurou a Davi e o encontrou. Por que ele encontrou a Davi? Sendo que já tinha Saul já tinha sido reprovado. Sendo que já tinha outros que poderiam também. Mas Deus escolheu Davi, o homem que não estava diante de ninguém. Escolheu Davi, que não estava diante nem do seu pai, nem o próprio pai dele confiava nele. Colocava ele apenas para estar ali, olhando os seus animais. A gente vê que quando ele chama ali o pai de Davi, fala assim, coloca aqui os seus filhos, eu vou escolher, porque Deus falou que está na sua casa. Ele coloca ali seus 7 filhos, e ele começa a passar de um por um. Ele fala assim, não é esse, não é esse. Quando ele chega no terceiro, ele fala muito menos esse. A gente vê que a reprovação acontece. E continua falando e fala, nenhum desses 7, tem mais algum? Ali aquele homem fala assim, tem um certo lá no meio do pasto. Presta bem atenção que não adianta. Quando Deus escolhe, o homem pode até tentar te esconder. O homem pode até tentar te abafar. O homem pode até tentar te colocar em outro lugar que não é o seu. Mas se Deus te escolheu, você vai chegar no lugar proposto. Se Deus te apontou aquele lugar, você vai chegar de uma forma ou de outra. Então, o profeta fala, tem mais um? Sim. Então ninguém vai comer e nem beber enquanto ele não chegar. Presta atenção, irmão. Uma pessoa pode tentar te ferir, te magoar, uma pessoa pode tentar te humilhar, mas Deus, a Bíblia nos diz, te honrar. Aquele que te humilhou, aquele que colocou um empecilho para você servir. O que a Bíblia fala? Ninguém vai comer nem beber. Está todo mundo debaixo aqui agora de um jejum, enquanto esse homem chegar. Propósito. Honra. A Bíblia nos diz que quando ele chega, Deus pega o óleo e faz o quê? Unge Davi. Davi ainda era novo. O propósito ainda não ia acontecer, ele ainda não ia ser rei. A gente vê que Deus, ele não olha a pessoa que está na posição. Deus não olha a pessoa que está no trono. Deus olha diferente. Deus olha o trono e fala, quem que eu vou colocar lá? E Deus escolhe. Então quer dizer que Deus não escolhe o capacitado, mas Ele capacita o escolhido.